Ora, muito boa noite. Estamos de volta ao nosso curso. Na última lição abordamos a questão da lei do amor, na parte do Evangelho. Muita gente pode perguntar, porque isto é muito bonito, a lei do amor, mas perante tantas dificuldades, perante tantos problemas, perante tanta dor, como é que poderá pôr-se em marcha o amor? Bom, é claro que nós sempre colocamos as questões entre aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a doutrina, para depois, na parte final do nosso curso, abordarmos a questão da prática, de como organizar as coisas para pôr em marcha aquilo que vamos abordando no nosso curso. Hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que muita gente julga que não temos, porque se a gente já nasce condicionada pelo corpo físico, já nasce condicionada por doenças, acaba, ao longo do tempo, vir a ser perturbada por grandes problemas, como é que nós podemos dizer que há livre-arbítrio se nós não escolhemos aquilo que vimos encontrar? Então, o que nós vamos aqui abordar ao longo desta lição de hoje, e aqui temos sintetizado a alienação mental, como é que lá na alienação mental pode haver livre-arbítrio? Como é que, havendo um instinto, a reação, por vezes a gente está distraído, acontece qualquer coisa e reagimos ou agimos de imediato, quer dizer, nem tivemos tempo de pensar como é que isso é o livre-arbítrio. Depois, esta alienação provocada por drogas e as próprias drogas, as pessoas dizem assim, mas eu não consigo deixar de fumar, eu não consigo deixar de beber, eu não sou livre. Vamos também abordar esta questão. Depois, a posição social e liberdade, quer dizer, então, eu nasci miserável, eu gostava de nascer, era rico. Os ricos não dizem o mesmo, não é? Eu nasci rico, gostava de nascer pobre. Mas é evidente que quando a gente ou está debaixo de uma determinada posição social, ou está envolvido por uma determinada sociedade, como é que a gente pode dizer que foi livre, não escolheu? Como é que eu gostava de ser branco e sou negro? Ou gostava de ser negro e sou branco? Como não é verdade, não é? Porque desta posição, normalmente para a outra não se passa. Depois, a questão dos atos e das consequências, não é? Todos nós temos, enfim, quer dizer, bons momentos, maus momentos, mas há pessoas que têm muita coisa má e pouca coisa boa, e há outras que têm já muita coisa má e pouca coisa boa. Como é que há livre-arbítrio nisto, se nós já somos assim mesmo, quer dizer, se nós somos isso mesmo? É claro que estamos a falar de livre-arbítrio, o bem e o mal, a eternidade da lei ou a alteração da lei, e finalmente podemos analisar esta questão da lei natural, onde é que ela está escrita e as consequências dos atos e decisões que nós vamos tendo em atenção. Reparem que nós já falamos nas nossas lições anteriores da reencarnação. Se escolhemos nós a reencarnação, somos nós que, em liberdade, com um arbítrio livre, com escolha livre, fomos nós que escolhemos o que estamos a viver, a situação em que vivemos. Bom, liberdade que cada um de nós tem de fazer ou não fazer uma coisa qualquer é o livre-arbítrio. Isto é que resulta de uma análise simplista. A liberdade que cada um de nós tem de fazer ou não uma coisa qualquer. Ou, alguns dizem, fazer o que quer. A liberdade que temos para fazer o que nós queremos. Bom, este livre-arbítrio resulta da justiça. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, da justiça divina. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Logo, se aquilo que nos acontece é de nascença, nós estamos limitados na análise da origem, a causa. Onde é que esteve o momento em que nós optamos, em que nós escolhemos? Nós não podemos não ter todos os dados para poder raciocinar. E, naturalmente, quando ao longo dos séculos nos habituaram a acreditar que a gente nasce, vive e morre, ponto final, não há mais nada a fazer, é um destino. Nascemos pobres porque nascemos pobres, ou nascemos ricos porque nascemos ricos. Isto é um arbítrio de Deus, não foi escolha nossa, porque certamente todos nós, se escolhemos todos ser ricos, ser saudáveis, ser poderosos, ser bonitos, etc. Alguns gostariam de serem sempre homens, outros gostariam de nunca ser mulheres e vice-versa. Então, no início de cada reencarnação, de cada nascimento, o livre-arbítrio está limitado, porque o espírito está em fase de adaptação ao seu novo corpo. Nós vamos ver, as crianças não têm liberdade de ação. Nós não damos liberdade de ação aos nossos filhos.
ou pelo menos não devíamos dar em determinadas circunstâncias. Habituamos mal desde bebés e depois, às vezes, não conseguimos agarrar na continuidade da vida, agarrar para eles não cometerem determinados erros. Mas as crianças não têm liberdade de ação. É uma fase, nós temos que analisar bem esta questão, é uma fase da experiência da vida. E é uma fase fundamental. O homem, o ser humano, é, em termos animais, porque também somos animais, aquele que demora mais tempo a atingir a idade adulta. O que demora mais tempo a atingir a idade adulta é o homem. Mesmo, nós vemos, por exemplo, um elefante, ou um rinoceronte, ou um hipopótamo, demora muito menos tempo a atingir a idade adulta, mas muito menos tempo. O homem atinge a idade adulta, que é a adolescência, 12, 13 anos, depois vai passando aí pela juventude, até atingir a maturidade, demora muitos anos. E os animais, na sua generalidade, não demoram tanto tempo. Não demoram tanto tempo, nem pouco mais ou menos. Então é isso que nós temos que analisar para ver aquele período que, embora seja resultado do livre-arbítrio, nós temos que ser orientados, educados, aconselhados, ajudados a crescer, limitando determinadas ações ou determinados instintos ou determinadas reações que a gente às vezes já traz do passado. E é esse conhecimento, de facto, conhecimento da reencarnação, da lei da reencarnação, que nós temos que refletir e que raciocinar. No início da nossa vida espiritual, as pessoas às vezes, nós damos já a sequência, no início Deus criou a célula divina, ou a mônada. Nós éramos uma célula, depois, na sequência da evolução, enquanto princípio espiritual, fomos multiplicando 2, 4, 16, exatamente como na ciciparidade ou na meiose das células físicas isso ocorre. Uma célula feminina e uma célula masculina formam um ovo que depois se vai dividindo sucessivamente em pares de células. 2, 4, 2 vezes 8, 8 vezes 16, 32 e por aí adiante. Assim acontece na evolução do espírito ou do princípio espiritual. O princípio espiritual é o princípio divino e vai animando ao longo dos milénios, vai animando sucessivamente corpos. Leon Denis dizia que o espírito dorme na pedra, acorda no vegetal e depois vai se desenvolvendo até chegar ao hominal do animal. Bom, então esse princípio espiritual foi animando sucessivamente vários reinos, o vegetal, o animal, até chegar ao hominal, ao reino do homem. Pois, neste processo evolutivo, e de acordo com a lei, há um momento em que nós nos individualizamos. Por exemplo, o princípio espiritual ativa a planta, ou anima a planta e sai para o todo. É como se fosse bocados de pão que depois se amassavam e ficavam mesmo. Depois toca dividir outra vez, amassa-se tudo outra vez e volta a ser um e depois divide-se outra vez. Então o princípio espiritual anima o ser vivo na planta e no animal, sucessivamente em estádios cada vez mais evoluídos, cada vez mais evolutivos. Nós vemos, por exemplo, em determinadas raças de animais, já se aproximam do hominídeo, vemos determinados tipos de animais que já têm muito mais inteligência, têm algum resquício de esperteza, que às vezes são automatismos criados. Quer dizer, quando chega a determinados níveis, por exemplo, do cão, dos canídeos ou dos equídeos, dos cavalos, há nesta raça de animais, há alguns num patamar mais evoluído e são mais facilmente ensinados. São mais facilmente ensinados. Nós não vamos ter facilidade em ensinar uma galinha, ou ensinar um pardal, ou ensinar um micróbio qualquer, mas à medida que começa a aproximar-se destas duas raças que eu defini, das classes de animais, os canídeos e os equídeos, chegamos a uma certa altura que eles manifestam, aprendem e fazem, embora algumas vezes por automatismo. Então, quando chega a um ponto de evolução animal e simultaneamente de progresso do princípio espiritual, o ser que somos criação de Deus, estamos em condições de poder exercitar o raciocínio e exercitar a inteligência. Aí podemos dizer que estamos individualizados, o princípio espiritual individualiza-se e passa a constituir-se como espírito. Porém, o espírito que anima depois um corpo físico age muito por instinto, porque está no patamar inicial, está no começo.
está no patamar inicial da evolução espiritual no corpo. Ou melhor, da evolução espiritual no espírito, porque é só quando ele se individualiza que se pode dizer que é espírito. Até aí era princípio espiritual. Algumas pessoas ficam aflitas assim, então já fui cão, ou já fui cavalo, ou já fui... Não, o princípio espiritual já animou sucessivamente de vários reinos da natureza para o progresso. Quando chega à individualização, a inteligência, o raciocínio, o sentimento, aí passa o espírito a existir como tal e vai animar corpos mais evoluídos, que lhe permitam, primeiro, olhar para cima. Para olhar para cima, andar só com 2 pés. O homem olha para cima, todo o resto dos animais olham para baixo, estão ou com a cabeça voltada para a terra. Mais o princípio do instinto. Então, no início da vida espiritual, o homem age mais por instinto. É no começo. Dizem alguns estudiosos que a vida começa no interior da África, na região dos Grandes Lagos. E começa exatamente naquilo que poderá ser considerado, por exemplo, o avanço de uma classe dos primatas, dos mamíferos, que são relacionados muito com os macacos. Bom, há várias opiniões. Por exemplo, a nossa estrutura vertebral não tem tantas parecenças com a estrutura vertebral, ou da coluna vertebral, do macaco, como tem de um outro tipo de animais que já desapareceram da Terra, o dinossauro. A estrutura das vértebras da coluna vertebral do homem é mais parecida com a estrutura do dinossauro do que com a estrutura do macaco. Embora os macacos são também dessa classe dos primatas a que nós pertencemos. Bom, primatas, os primeiros seres parecidos mais com o homem. A estrutura física foi aperfeiçoada ao longo dos milénios para servir exatamente para o espírito encarnar, para o espírito progredir. E daí que haja órgãos diversos no nosso organismo que sejam diferentes desde do macaco ou desses primatas. Os macacos, há muitas espécies de macacos, há muitas classes de evoluções distintas. Há macacos mais sensíveis. A maternidade em algumas classes de macacos é, às vezes, mais sensível do que o próprio ser humano. Que às vezes perde os filhos, coloca-os de lado e não quer saber deles para nada. Então, no início é mais instinto, depois dá-se o progresso. E dizem os estudiosos que começou no interior da África no nomadismo. Nomadismo quer dizer, esses seres, os nossos ancestrais, também passamos por aí, deslocavam-se de um lado para o outro, não tinham paragem. Não havia agricultura, não havia o pastoreio, não havia determinados conhecimentos que hoje há. As coisas começaram a evoluir, procurar o fogo, cozinhar os alimentos, começaram a evoluir. Então, nós andávamos mais ou menos de um lado para o outro sem parar. E andávamos também que não havia hipótese nenhuma, a gente tinha que se expandir porque começavam a aumentar, o número começava a aumentar, não havia lugar para todos, começavam a deslocar-se. Essa história do Adão e da Eva não tem nada a ver com isso, é uma fase mais adiantada da evolução, são seres que vêm de outro planeta, seres enquanto espíritos. Bom, a certa altura, com as tempestades, com os temporais, com o frio, começa a haver uma seleção natural e muita gente não reagiu, ou melhor, não aguentou o frio e, pura e simplesmente, morreu, entre aspas, desencarnou. Mas outros aguentaram. A alteração da pigmentação da pele dá-se exatamente por isso. Na medida que, da zona tórrida, como era a região dos Grandes Lagos, a irradiação para sul ou para norte acaba por arrefecer o clima e a pigmentação acaba por ser mais clara. As pessoas vão para a praia, queimam-se, fica a pigmentação escura. Vêm da praia mais um ano e começam a perder essa coisinha tão interessante para muitas senhoras, gostam de ficar assim, mais ou menos morenas. Pois bem, é aí que começam a ficar as pessoas paradas por causa da tempestade, por causa dos temporais. E ao ficarem paradas, começam a ver como é que as sementes caem das árvores, como é que caem, começam a frutificar. E começam a parar e começam a sedentarizar-se. Começam a viver parados. E aí começa realmente a inveja, começa o egoísmo. Isto é meu, aquele tem melhor do que eu, começam a ver os outros à volta. E começam-se a desenvolver determinados sentimentos. Reparem, no início eram quase a zero. Começam-se a desenvolver que nos conduzem por caminhos, às vezes, de grandes dívidas, de grandes problemas. Então, é mais instinto no início. Mas é evidente que tudo o que é criado por Deus é criado para evoluir. Neste momento, podemos dizer que há espíritos, ou melhor, que há princípio espiritual, que começa a definir-se na vontade de Deus as células
as células espirituais, as mónadas, que irão, certamente, dar origem a espíritos daqui por uns milénios que vão reencarnar num mundo que começar por ser um mundo primitivo. O mundo primitivo. O nosso já é o mundo a seguir, que é expiação e provas. Mas o mundo primitivo, onde esses espíritos, já individualizados, começam a animar corpos e começam a fazer o seu progresso, o início da sua evolução. Então, o espírito progride na medida que usa o livre-arbítrio de acordo com a lei natural. Nós somos livres. Ao agirmos sobre, por exemplo, a terra do vizinho, que tem couves mais crescidas do que as nossas terras, começa a haver aqui o exercício do raciocínio, a liberdade de pensar e de agir. No início é-nos dado isso para nós podermos compreender as coisas. Muitas das vezes à custa da dor, que a gente só, pelo sofrimento, acorda. Diz o povo, já desde muito antigamente, há males que vêm por bem. Então esse sofrimento acaba por vir por bem, para nos obrigar a desginasticar o raciocínio. Mas no início, de facto, nós usamos de acordo com o estado evolutivo, de acordo com a lei natural, que nos permite isso mesmo. Não é? É uma questão de só de raciocinar. Nós já fomos assim atrasadinhos. Já fomos. Quando um médico se detém, senta-se numa cadeira e se tem a pensar, ele pode chegar à conclusão que já foi analfabeto completo. Já houve um tempo em que não sabia juntar as letras. Já houve um tempo que não sabia o que eram os números. E, portanto, ninguém nasce já doutor. Embora haja situações em que nós nos recordamos de coisas do passado. Nos recordamos de coisas do passado, em idade muito, muito pequena ainda. E depois é surpreendente para os outros. Que criança extraordinária, um gênio. Não, é uma situação em que a gente sabe mais da vida passada e sabe aquilo que aprendeu. Depois começa a integrar-se no corpo físico, esquece. Esquece aquilo que sabia. Porque, evidentemente, a reencarnação é assim mesmo. A reencarnação permite a Deus que nós nos esqueçamos de muita coisa. Mas há coisas boas que a gente não se devia esquecer. Mas para esquecer tem que esquecer as boas e as más e ir tirando conclusões, ir procurando acordar, raciocinando. A lei humana condiciona o uso do livre-arbítrio no campo da conduta social. São regras. Antigamente comiam com as mãos, não é? Não era muito antigamente assim. Não era muito antigamente assim. Em África, por exemplo, até hoje comem com as mãos. Eu estive numa então, província e fui, muitas vezes, comer à casa dos meus soldados, que eram negros. Eu comia numa mesa sozinha à frente e todo o resto do pessoal comia atrás para não serem vistos, porque eles comiam com a mão. A mim punham um garfo e faca para eu comer sentado na mesa. Porque eles comiam assim. Mas no tempo de Moisés era assim que comiam. E muitas doenças destruíam vidas atrás das outras. Porquê? Porque ao comer com as mãos, sem medidas de higiene, com certeza que eram também tomados vírus e que ninguém conhecia o que eram, apanhavam infecções, apanhavam desenterias, apanhavam problemas de saúde e morriam. Por isso é que Moisés impôs que o seu povo, antes de comer, lavasse as mãos. Aquele ensinamento que Jesus depois, mais tarde, digamos assim, aproveita para esclarecer o povo, porque lhe perguntam, então os teus discípulos não lavaram as mãos como diz a lei de Moisés. E quando Jesus disse, é mais importante o que sai da boca, porque vem do coração, do que aquilo que entra na boca. E segue o seu curso normal. Mas muito mais tarde, já com Pasteur, pois as pessoas os médicos, não são pessoas, deixem-me dizer a palavra correta, porcas, não é? Só se lava quem é porco. E hoje muita gente diz assim. E então, o médico não tem essa particularidade. E operavam, faziam cirurgias, faziam tratamento sem a higiene das mãos. E a maior parte dos doentes morria com infecções. Quando foi a asepsia, quando foi a desinfecção levada por alguns luminares que vinham com conhecimentos do passado para a prática médica, o autor dessa ideia foi expulso da sua cidade. Porque médico não leva as mãos para a operação, não vai com as mãos sujas. Mas não as tinha lavado, como é evidente. E em cada 10 intervenções cirúrgicas, 9 pessoas morriam. É aí que começam a aparecer as luvas para a asepsia. E agora, cada vez que o médico mete umas luvas e faz um curativo, tira, deita fora e põe outras para o curativo a seguir. É uma medida de evolução.
Antigamente não havia isso. Então, tem que haver regras, tem que haver normas. Porque as pessoas, se não houver normas, não aprendem. Não é? Se não houver normas, não aprendem. Se não houver leis. Só que nem sempre as leis que os homens colocam ao serviço da sociedade estão de acordo com as leis divinas. Nem sempre. Para não dizer que a maior parte das vezes não está. Na vida espiritual moral, todos temos plena liberdade de ação. Às vezes há pessoas que dizem assim, não, eu não tenho liberdade de ação porque eu fui preso. E estou preso e não tenho liberdade de ação. Mas no pensamento ninguém prende. Mesmo numa prisão, uma pessoa pode pensar, pode emitir pensamentos, pode emitir sentimentos, não é? E, portanto, ninguém amarra o pensamento. O pensamento é um ato ou ação, uma atividade do espírito. Então, enquanto espíritos, temos plena liberdade de agir. Podemos agir bem ou agir mal pelo pensamento. Quando nos aconselharam a pedir pelos doentes, a pedir pelos que sofrem, a pedir pela família, a orar, é o pensamento positivo, é um pensamento em ação, um pensamento positivo para o bem. Muita gente pensa para o mal, a inveja, alguns dizem o mal olhado, o rancor, o ódio, a raiva, a crítica, a calúnia, a falar da vida alheia. Tudo isso acabam por ser atos que nós livremente executamos no nosso pensamento ou no nosso dia-a-dia. Então, há necessidade de ver os atos e as consequências. Atos, vamos chamar as causas. E as consequências. Muitas pessoas dizem assim, foi por acaso. Olha, eu lembrei-me por acaso. Eu não sabia disto, mas por acaso. Foi o acaso. Bom, não há acaso. Se nós formos ver, enfim, quer dizer, pegarmos neste acaso e fizermos aqui uma separação, espera um bocadinho, caso. Caso quer dizer causa. Caso quer dizer uma causa, um ato, um facto. Agora vai-se deixar de dizer facto, para já dizer fato. E depois ficamos sem saber se é um terno ou se é o que é. Bom, então, isto é um caso, é um facto. Quando se coloca esta letra atrás, ou o in ou o des, do português, são, digamos assim, prefixos contrários. Há caso, há facto. Não há caso, nem há facto. Então diz que é acaso. Não há caso, não há razão. Não há motivo. Ora, esta palavra que a gente utiliza, existe a palavra, mas em si o conteúdo não existe. É uma decisão, ou melhor, uma definição científica. Não há nada que aconteça por acaso. Vamos dizer assim, nasceu por obra e graça do Divino Espírito Santo, não é? Dizem também, o povo diz assim, não há obra e graça do Divino Espírito Santo. Ou a criação é divina, é de Deus, ou não há aí coisas pelo meio. É mesmo, não é? Não há essa coisa, pelo poder do Espírito, do Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa, ao dizer que Jesus, por exemplo, foi criado pelo Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa, mas Jesus é a segunda. Há aqui uma coisa qualquer que está errada, não é? Não, o Criador é Deus, esse é que é o Criador. A bondade, o bem, vamos falar em termos espirituais, em termos morais. O bem, com certeza que é um atributo de Deus irradiando por toda a humanidade. Quem quiser dar primazia ao bem sobre o mal, pois pode ser um agente, o tal Espírito Santo, um Santo Espírito. Santo Espírito é um substantivo coletivo, quer dizer, todos os espíritos santificados, ou todos os espíritos bons. Todos os que agem em nome de Deus, que é bem, que é bom, agem pelo bem, são bons. Então não há acaso. Não há acaso. Todo e qualquer efeito tem uma causa. Mas eu nasci deficiente. Dizem os materialistas. Genético. É. Em termos de análise pura e simplesmente materialista, é dos genes. Mas quem mexe os genes? Quem é que mexe nos genes? Quem é que os ativa? Quem é que os escolhe? Porque não é por acaso. Eles não têm capacidade de raciocínio para agir. Numa análise simplista, em trilhões, vamos supor que é só 1 trilhão de células masculinas que numa ejaculação são lançadas a caminho do óvulo, que é uma, todos esses trilhões têm, por exemplo, 1 trilhão, vamos dizer, tem, por exemplo, 900 e não sei quantos bilhões bons. São genes que estão saudáveis, que estão energeticamente
capazes de atingir o óvulo. Por que razão é que 1, ou 2, ou 5 que não são, que são deficientes, que têm algumas alterações cromossomáticas, como é que há de ser um desses a atingir, quando em termos de impulso magnético ou impulso eletromagnético, têm que ser os melhores a atingir primeiro os alvos? Porquê é que não vão ser os melhores? Porque aí intervém já o espírito, que precisa de um fato, de um corpo, precisa de arranjar, não é? Ir à modista, assim, vão à modista, escolher uma coisa e tal, o vestido. O espírito precisa de um vestido, uma vestimenta que tenha as condições para ele poder progredir, para poder evoluir. E, portanto, há uma ação paralela, há uma intervenção que vai acionar, portanto, não é por acaso, que vai acionar aquela célula que é necessária para que um corpo ceda ao espírito a possibilidade de resgatar os seus erros. E, portanto, não há acaso. Não é por acaso. Mas é genético. Com certeza que é genético, mas quem sopra nos genes é o espírito que precisa deles para poder evoluir. Portanto, não há acaso, isto é, não há nenhum efeito sem uma causa. Não há nenhum efeito sem uma causa. Os cientistas dizem, não há efeito sem causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O que é um efeito inteligente? Esta coisinha está aqui de flores, está aqui parada. Se esta coisinha de flores se movimentar, não é? Nós dizemos que ela se movimentou. É um efeito inteligente. É um efeito que resulta da razão, que resulta do exercício do raciocínio. Isto é, se eu achar que ela não está bem ali e passar para aqui, eu pensei, portanto, é um efeito inteligente. Agora, eu estou aqui sozinho e aquilo mexe sozinho. Eu não mexi, ninguém mexeu. Então isto é um efeito não inteligente. Não há efeito sem causa. O que é que causou a movimentação desta peça? Se não foi alguém visível, terá que ter sido alguém invisível. Que a pode exercitar, através do pensamento, através de uma ação de efeitos físicos, este movimento. Então, todo o movimento é uma causa. A causa é que a mesa está inclinada e ela deslizou. É uma causa, porque a mesa está inclinada. E foi essa inclinação que fez com que o objeto se deslocasse. Não, foi a força da atração da Terra. A força da atração da Terra que nos mantém agarrados ao chão é que puxou o peso, tem peso, puxou este objeto que tem peso para a Terra, aproveitando o desnível. Mas há uma causa que é inteligente, que é racional. Então, todo efeito é uma causa. Reparem que nós estamos a pensar no livre-arbítrio, não é? Nós estamos a falar do livre-arbítrio. E há pessoas que dizem assim, mas eu nasci deficiente, eu não podia ninguém para nascer. E os meus pais que se desembrulhem porque eu não lhes pedi que me fizessem. São efeitos limitados da nossa ignorância, não é? A nossa ignorância é que faz com que às vezes a gente faça essas afirmações. Mas se eu tenho um efeito, eu nasci deficiente, eu nasci sem pernas, eu nasci sem olhos, tem que haver uma causa. Tem que haver um motivo que deu origem a isso. Se Jesus disse que os olhos são objeto de escândalo, arranca aos anos que se entra na vida, tem que haver essa ação voluntária, ou consciente, ou de livre-arbítrio, para que os olhos, ou para que nós escolhêssemos uns genes que nos permitissem não ter olhos, para que os olhos não voltem a repetir o erro de ver, não saber o que se vê, altera-se o que se vê, deturpa-se e causa-se graves problemas aos outros. Então, como pode o homem distinguir o bem do mal? Isso é complicado. Há pessoas que acham que é muito complicado. Mas como é que eu sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal? Apetece-me fazer isto, como é que eu sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal? Eu, quando estou a pensar assim, como é que eu sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal? Reflexão. Antes que eu faça qualquer coisa, eu tenho que refletir. Refletir é meditar circunspectamente. Deixa lá ver. Se eu fizer isto, quais são as consequências? Não, eu tenho que lhe acertar o passo. Eu tenho que lhe acertar o passo só se eu não puder. Estou a refletir. Então vou-lhe acertar o passo como? Como é que eu vou acertar o passo? É reflexão. Então, primeiro, para esta conversa, tenho que refletir as coisas. Refletir o que é que quer dizer?
é ouvir a consciência. Espera aí, ouvir a consciência é ouvir, digamos assim, em si os parâmetros dos atos que a gente quer praticar, segundo uma reflexão consciencial. Não é? O que é que eu digo espírito? A consciência é o espírito, pode estar gravada no disco de um computador, que é o nosso, do perispírito. Mas assim, espera lá. É? Tem que ouvir o que é que eu acho que... Nós fechamos a boca e começamos a refletir, a gente ouve-se. Tiveram a experimentar? Tiveram a experimentar? Quer dizer, gente, o que é que eu vou fazer? A gente começa a dizer... Se a gente pensar, ouviu aquilo que estava a dizer. Aquilo que estava a pensar, estava a ouvir. É a voz da consciência. É a voz do espírito. O espírito reflete. É o espírito que reflete. O computador não reflete nada. Ele não muda ali a linha se eu não carregar aqui no aparelho. Ai, não, mas ele mudou e se eu não carregou no aparelho. Então alguém fez por mim. Pode ser desencarnado. Agora, a descoberta dos últimos tempos, até acho que foi um tetraplégico que está na investigação da ação cerebral, das ondas cerebrais, descobriu ou conseguiu que num chip colocado no cérebro, ele desse a ordem pelas ondas mentais, à vontade própria, e então, o que é que ele conseguiu fazer? Conseguiu fazer com que uma colher lhe chegasse à boca. Já era possível, com essa força mental, com um chip, ligar o computador, desligar o computador, pôr o rato a funcionar, aquela setinha do coisa. Isso já foi possível em laboratório de investigação científica. Agora este rapaz, o que é muito novo, conseguiu, porque ele não está paralisado do pescoço para baixo, completamente. Então ele conseguiu mexer numa máquina e, usando um chip que esses cientistas colocaram no cérebro, manipular as ondas mentais e fazer com que uma colher se lhe chegasse, e mais 2 ou 3 coisas que ele conseguiu. Bom, são efeitos físicos. São efeitos físicos. Os japoneses descobriram que, exercendo uma força mental sobre a água se organizava, as moléculas, os átomos, de uma forma que apresentava imagens. Então ele fez, por exemplo, a concentração no amor, na irradiação do amor. E ao fotografar depois, com câmaras especiais, a água, a estrutura molecular, apresentava-se como uma flor, como uma flor de lótus, uma flor de lis, e apresentava aquilo, foi filmado. Até dizia um cientista, se o pensamento do homem consegue fazer isto à água, imagine-se o que é que ele não conseguirá fazer a outro ser igual a si, a outro ser humano. O amor, a ação do amor, através do pensamento. Então, ouvir a consciência. Às vezes a gente não ouve a consciência e então o que é que tem que fazer? Tem que levar umas cacetadas na cabeça, que é para a dor fazer acordar. E daí que o povo diga que há males que vêm por bem. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem a vós, no ato de reflexão. Vou fazer isto. A quem? Oh, João da Silva. Então é bom ou é mau? Espera aí um bocado, deixa-me pôr no lugar do João da Silva. Será que se me fizessem isto a mim eu gostava? Eu até ficava bem, então faço. Ah não, poxa, nem pensar nisso. Então não faço. Então este é o conselho de Jesus, ouvir a consciência. Fazei aos outros, gostaria que os outros fizessem. Moisés estabeleceu uma regra, porque é evidente, quer dizer, as pessoas pronto, não sabiam, estavam ainda num estado muito atrasado de evolução. Então ele estabeleceu que nós não deveríamos fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então surge daí a ideia do mosteiro, do convento, digamos assim, da clausura. Se eu estivesse fechado, olhos que não veem, coração que não sente, não é? Então eu não pecava. Então assim, não faço aos outros o que não quero que me faça, então deixa-me lá tapar os olhos. Por isso é que às vezes vimos sem eles, não é? Porque eles foram de tal maneira autores do sofrimento, ou causadores do nosso sofrimento, que a gente nunca voltar a repetir. Então Moisés estabeleceu, não faças. Era melhor não fazer mal. Mas fazer o bem. As pessoas não sabiam o que era não fazer o mal, quanto mais agora o que era fazer o bem. Então, como regra, não faças o que não queres que os outros te façam. E Jesus veio confirmar a lei. Jesus disse, é verdade, não faças aos outros aquilo que não gostarias que os outros te fizessem. Porém, eu vos digo, fazei
aquilo que gostarias que vos fizessem. É uma ação de amor em movimento. O outro não é ação de amor nem desamor, é assim. Deixa estar, sossegadinho. Por isso é que muita gente ia para os conventos, fechava-se e orava. É aquilo que vem o amor contemplativo. Não é? O amor contemplativo. Estão nos conventos, só oram pelos que sofrem, oram. Mas no concreto, na dor, no sofrimento, em pleno campo de dor, não estão porque não estão lá. Isto é, não estão a fazer o que gostaria que lhes fizessem. Estão a não fazer aos outros o que não gostam que os outros lhes façam. Então é esta ação, fazei aos outros o que gostaria que lhes fizessem. É evidente que nós vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está toda a gente a saber que isto são umas tábuas de pedra e que são as tábuas que pretensamente Moisés terá recebido no Monte Sinai. Bom, se foi Deus que lhes ditou, ou se foi um Espírito elevadíssimo que produziu a ação física, efeitos físicos, gravou a fogo da pedra os mandamentos, isso não interessa muito. Mas que a origem é divina, que a origem é lei natural, é. Vejam, a lei natural é a lei de Deus. E Moisés foi lá, é evidente que está criado desde o princípio, digamos assim, naquele tempo de evolução que era necessário impor, o que é que ocorre? Moisés vai lá saber, em termos espirituais, quais eram as mínimas regras. Se nós formos ver todas estas leis, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não matar nem casar, honrar pai e mãe, para aí fora, se nós formos ver, estas 10 leis vêm mais tarde a abarcar todo o Evangelho. Falo na Boa Nova de Jesus. Quer dizer, o desenvolvimento da Boa Nova de Jesus é o desenvolvimento destes 10 mandamentos. Destes 10 mandamentos. Quando veio o Espiritismo de 2000 anos quase, depois, a codificação espírita, tudo aquilo que é colocado em código nos vários livros, nos livros da filosofia, da ciência, que a ciência é muito curiosa, não é? Como estamos a ouvir. Então, se formos analisar, esta codificação acaba por ser, nem mais nem menos, que o desenvolvimento dos 4 Evangelhos. 4 Evangelhos são 4 formas de ver a Boa Nova de Jesus, de 4 intervenientes. Então, é o desenvolvimento, a doutrina espírita é o desenvolvimento da mensagem de Jesus, complementada, vejam, com os Atos dos Apóstolos, com as cartas, com as epístolas. Nós agora também temos o Espiritismo complementado com uma série de obras de caráter científico, que tornam todo o conhecimento que Jesus trouxe e que está desenvolvido em relação a estes 10 mandamentos, estão agora para uma projeção já mais científica, mais filosófica, para a compreensão da lei de Deus. Então, a lei natural é a lei de Deus. Os homens deveriam fazer as leis condicionantes da liberdade, que eu vou chamar de outra maneira, da libertinagem, que por aí anda, não é? Porque as pessoas não respeitam coisíssima nenhuma, não respeitam ninguém, e a nossa liberdade para onde começa a liberdade dos outros, é um chavão que se vai dizendo por aí, mas realmente não é isso que se passa. Quer dizer, nós pisamos sempre a liberdade dos outros e não temos a noção de que isso vai ter a responsabilidade de tarde ou cedo. Então, é a lei de Deus que, de facto, está escrita na consciência. É algo que a gente traz de trás. A maior parte das pessoas sentem que Deus existe, não é porque se diga Deus existe. Onde é que está escrito? Na Constituição da República. Até que nem está. Mas há qualquer coisa que nos diz que há um poder superior. Perguntava a Kardec aos espíritos, como se pode provar a existência de Deus? E eles respondem, num axioma, quer dizer, numa afirmação, vamos falar assim, que os homens têm, que usam, mas que não refletem sobre eles. Um axioma muito simples que diz, tudo aquilo que os homens não fizeram, Deus fez. As estrelas foram os homens que fizeram. A terra foram os homens que fizeram. A lua foram os homens que fizeram. Tudo aquilo que os homens não fizeram, Deus fez. E não há possibilidade de a gente abarcar como partículas infinitesimais o todo. Não é possível imaginar o universo. A descoberta de novos mundos está sendo continuamente feita, não para. Então está escrita na nossa consciência que é o quê? É o espírito. Nós trazemos noções muito profundas enquanto espíritos. O corpo
O corpo não tem nada. O corpo é gravado e apaga-se quando um computador gripa, não é? Ou apanha vírus, não é? Destrói os ficheiros todos, arrebata aquilo tudo. Mas com certeza que quando o corpo se apanhar uma virose, assim daquelas monumentais, desfaz. Portanto, nada está gravado no corpo. Mas está gravado no corpo espiritual, que é, por assim dizer, o disco do utilizador, que é o espírito. Os cientistas dizem hoje que já andaram a vasculhar todo o cérebro humano à procura do observador de toda esta conversa. Não é? Eu estou-vos a observar. Onde é que está o observador? As informações entram pela vista. Agora não entram pelos ouvidos, porque está tudo calado. Mas podem entrar pelos ouvidos. A gente ouvir uma voz lá fora, é fulano. Toda esta informação, ou pela palpação, posso estar os olhos fechados, isto, sei que isto é de barro, ou que é de pedra, ou que é de madeira. Toda esta observação que nos entra pelos nossos sentidos, tem que ter um observador. E eles dizem que vasculharam todo o cérebro, toda a organização neuronal, todas as glândulas, o sistema glandular, e não encontraram esse observador. E concluem, só pode ser mesmo o espírito. O observador só pode ser o espírito. Então, a consciência pode, embora estar gravado nos conhecimentos que se adquiriram no perispírito, que é o disco, como o nosso computador, mas a sua origem, a análise, a interpretação, o raciocínio sobre tudo isso é o espírito quem o produz. Então será esse tal observador. O espírito usa o livre-arbítrio no plano espiritual, no planeamento da sua reencarnação. Vamos supor, né? Eu não me lembro de nada, quer dizer, eu não escolhi ser pobre. Portanto, condicionaram-me, eu não pedi para vir pobre. Não pedi para nascer pobre, e os meus pais, de certeza absoluta, também não pediram, embora pudessem ser pobres. Então, se não foi agora a causa, se não está agora, é antes. Antes como? Se só se nasce, vive e morre. São conceitos humanos. Até ao século VI, a reencarnação era uma crença absoluta, não havia discussão. Nascia-se, morria-se, voltava-se a nascer, voltava-se a morrer, por aí adiante, sucessivamente até à perfeição. Era um conceito que foi proibido no segundo concílio de Constantinopla, como, aliás, já vimos na lição em que abordamos a reencarnação. Então, o que é que ocorre? Se eu cometo erros, se eu cometo crimes, por pensamentos, por palavras e por obras, foi assim que a maior parte aprendeu na Igreja Católica, não fazer mal por pensamentos, por palavras e por obras, e como Jesus disse, se o olho é objeto de escândalo, arranca-o. Se a mão for objeto de escândalo, corta antes que entre na vida. Naturalmente que isso justifica aquilo que são doenças de nascença, aquilo que são deficiências de nascença. Muitas das vezes as pessoas agem pelo pensamento erradamente, provocam grande sofrimento a muita gente e tem que vir com o pensamento dominado, ou melhor, perturbado. As alienações mentais. As doenças de nascença do foro mental. Porque Jesus falou, se for objeto, arranca-o. Não queiras ir para poderes não voltar a pecar, não voltar a cair na geena externa, onde há choro e ranger de dentes. Então, tudo isso resulta. Quando eu vou fazer um planeamento, então o que é? Vamos falar assim de uma coisa. A gente chega lá ao São Pedro, né? À porta do céu, cá estou. Porque toda a gente quer ir para o céu, como é natural. Então, o que é que tu fizeste na Terra? Há uma história muito curiosa que dizia, apareceu lá um orador espírita. Apareceu à porta e diz lá, então, eu era orador espírita. Eu ensinava, eu fazia, eu acontecia. E fazias aquilo que dizias? Era preciso. Era preciso fazer. Claro. Se os outros ouvem para fazer, aquele que realmente diz que é preciso fazer para se poder chegar à vida eterna, tem que dar o exemplo e fazer. Mas eu tenho grandes credenciais, passei muitos anos a ensinar. Mas não fizeste, volta. Volta para lá e faz. A questão é muito lógica, é natural. Quer dizer, nós não podemos pôr cunhas e dizer assim, eu mando os outros fazer, mas eu não faço. Eu mando os outros ajudar, mas eu não ajudo. Eu só falo. Só fala, mas não faz nada. Quer dizer, e hoje, mais do que nunca, o exemplo é muito importante. Então volta. Volta para quê? As pessoas dizem, pronto, então era preciso. Então agora faço. Então tu eras rico? Era. O que é que tu fizeste ao teu dinheiro? Guardei-o. 5, 3 e 1 os talentos, não é? Ou 10, 5 e 1 talento. Guardaste-o. Então não puseste a render? Não. Então volta.
Então, mas o que é que eu tenho que fazer? Tens que ser humilde, tens que ser dedicado. Então, tenho que ajudar o próximo? Tem. E a riqueza tem que pôr sobre o próximo? Tem. Então deixa-me voltar rico, que agora vou fazer. Só que as pessoas nascem ricas e continuam na mesma. Porque ninguém muda assim de um dia para o outro. Quando a gente mergulha no corpo, as atrações, as repulsões, os desejos, as ambições, continuam lá no espírito. Quer dizer, mergulha no corpo e vem outra vez. O espelho é muito bonito, não é? Aí eu tenho um olho para cima e outro para baixo, besgarolho. Ninguém se gosta de ver besgarolho. Não é? Ninguém gosta de se ver besgarolho. Ninguém gosta de ser cego, ninguém gosta de ser surdo, ninguém gosta de ser mudo. Como é que eu vou escolher? Bom, eu escolho, mas não penso que as consequências estão no meu caminho. Quer dizer, eu não assim, eu vou nascer com uma cicatriz do alto a baixo na cara. Pronto, eu tenho que ter essa cicatriz para me libertar. Tenho que ter essa cicatriz. Então eu vou com a cicatriz. Mas chega cá abaixo com a cicatriz, olha para o espelho. Ai, que coisa horrível. Que mal é que eu fiz a Deus. E mais não sei o quê. Isto é uma desgraça. Porque não é fácil a gente, perante as mesmas circunstâncias, fazer aquilo que deve. E por isso é que o rico é mais difícil entrar no reino dos céus. Porque com o dinheiro na mão é uma coisa tremenda. A melhor forma de aproveitar é não ter dinheiro. A melhor forma de não criticar o próximo com aquilo que vê, de não fazer exames, de não fazer julgamentos, de não criar calúnias que são às vezes muito gravosas para as pessoas, é não ter aquele instrumento que normalmente o fez ver uma coisa que prejudicou outros. Se o olho é objeto de escândalo, arranca-o antes quentes na vida, para que não voltes a repetir o erro e caís na higiene exterior onde há choro e ranger de dentes. Então, é uma escolha. É preciso nascer cego. Então não me importo. E vou-me libertar disso. Vais. Então nasce cego. Quando cá chega e é cego, é uma revolta. Quando chega cá é cego, quando chega cá e não tem dinheiro, é uma revolta. Porquê? Porque o que é preciso para entrar no reino dos céus? Perguntava o João Henrique. Amar a Deus. Eu já faço isto tudo. Então não. Já fazes tudo isso. Deixa tudo e segue-me. Só que o dinheiro é uma complicação. Ele era rico e ia dar tudo aos pobres. Por isso se diz que Maria de Magdala foi das figuras mais importantes do Evangelho. Porque ela tinha poder, ela tinha beleza e da noite para o dia deu tudo e seguiu Jesus. Veja que se diz que ela é das figuras mais importantes do Evangelho, depois do próprio Jesus, que lá está. Os espíritos adiantados usam-no plenamente. Os espíritos adiantados usam-no plenamente, o livre-arbítrio. E veja que nós vemos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Quer dizer, tem que ser um espírito adiantado, não é? Porque ficava muito calmamente na sua cadeira, de baloiço, a descansar na Albânia, de onde ela era, e estava agora preocupada em ir aos caixotes do lixo, salvar os velhos que eram entregues lá, colocados para morrer, ou os bebés que eram abandonados, ou por aí dentro. Não tinha nada que fazer uma coisa dessas. Era um espírito adiantado, para poder fazer aquilo que ela fez. Então, é livre o arbítrio. Alguns estudiosos dizem que Teresa de Calcutá, que ela não era de Calcutá, a cidade, que ela pediu para não vir bonita, para vir feia. Porque bonita é uma tentação para essa gente sem escrúpulos que anda por aí fora. Então, feia ninguém quer ver. Feia ninguém se preocupa com as feias, não é? E bonita é uma tentação. Embora, a maior parte das vezes, o que acontece é que são aquelas tintas Robelac, não é? Que pintam todas muito bem por fora e por dentro é só para disfarçar que as manchas, aquela coisa toda que estão por dentro, ou os sepulcros caiados de branco, que falava Jesus. Os atrasados têm livre-arbítrio controlado até certo ponto pelos espíritos superiores. Os atrasados mentais, os atrasados, os deficientes físicos, têm o livre-arbítrio controlado. Quando se está a reencarnação, nós, pronto, vamos reencarnar, não é? Vamos por aí abaixo aos trambolhões, pomba. Não é assim, quer dizer. A contração perispiritual, para que se aproxime o corpo espiritual de um corpo físico e poder tomar conta do corpo, é um processo que o próprio não pode fazer sozinho. O espírito não pode contribuir o seu corpo espiritual a contrai, para depois encaixar num bebê, encaixar numa criança. E, portanto, esse trabalho é feito pelas falanges do mundo espiritual encarregadas disso, de preparar as reencarnações. É uma coisa, não é agora assim, está ali um espírito assim grande, aperta ali um bocado, toma, lá vai. Demora o seu tempo. E por isso é que não se pode reencarnar assim do pé para a mão, assim, de repente, vai agora. Não, tem um processo de
adaptação do perispírito ao corpo físico. Então esse trabalho é feito pelos espíritos adiantados, pelos espíritos superiores, falanges que são encarregadas desse processo reencarnatório. Então, mas tem que ser muitos. Pois claro que tem que ser muitos. Mal feito fora que, desde o início do universo, que a gente não sabe muito bem quando é que começou, não houvesse muitos Cristos. Jesus evoluiu até à perfeição. Assim, mas foi criado perfeito. Não, o Senhor evoluiu até à perfeição. Naturalmente, dizem alguns, em forma direta, não perdeu nenhuma reencarnação, não ficou a marcar passos. Da reencarnação em reencarnação foi sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo. É como um estudante que começa na pré-primária e vai até à licenciatura sem perder nenhum ano. Os que reencarnam compulsivamente não usam o livre-arbítrio, sendo que a reencarnação é preparada pelos espíritos superiores de acordo com a necessidade do espírito reencarnante. O que é essa reencarnação compulsiva? Quer dizer, eu quero voltar. Sim, senhora. Eu não volto. Às vezes a gente fala para os espíritos assim, você vai ter que reencarnar, tem que saber. Não vou, eu não quero. Então há um espírito que anda atrás de mim para se vingar. Erros que eu lhe fiz, com certeza. Prejuízos que eu lhe causei, certamente. Porque ninguém persegue ninguém se não houver motivo, se não houver causa. Não é? Se não houver causa, ninguém aproxima. Mas eu cheguei ao fim do pagamento da minha dívida, quer dizer, fui suficientemente perseguido para pagar a dívida que eu tinha para com o espírito. Logo, não há motivo para continuar a perseguição. Está paga a dívida, tem que ser apagada o efeito. Não é? Quem paga, apaga o efeito e neutraliza a causa. Mas o espírito não quer, não pode. A lei não é lei. Bem, mais um bocadinho. Aperta mais um bocadinho com ele que é para ver se ele aprende. Não há nada disso. Pagou, está pago. Logo, aquele que causa o sofrimento, o cobrador, não pode continuar a cobrar, porque a dívida já está paga. Se quer continuar, pode ser obrigado a reencarnar, compulsivamente. Ele não quer, mas vai reencarnar. Muitas vezes até na família daquela a quem perseguia. Na família até próxima, para que o perseguido ajude o perseguidor. Então, eles não usam o livre-arbítrio. Não usam o livre-arbítrio, sendo que a reencarnação é preparada pelos espíritos superiores. Mas a reencarnação é um castigo? Não. A reencarnação é uma oportunidade para acordar para uma nova verdade. Toda a gente chega à condição de perfeição, logo, às vezes, há mal que vem por bem. Tem que ser a dor a conduzir essa transformação. E a reencarnação, normalmente, é dolorosa. É dolorosa. Vai sendo, à medida que a gente aproveitar, as circunstâncias vai sendo menos dolorosa do que as anteriores. Esta é a questão do livre-arbítrio. Assim, eu não escolhi, eu escolhi. Os médiuns, nós falamos aqui alguns que estão aí às vezes disfarçados. Mas eu não pedia a ninguém para ser médium. Se me dessem a liberdade, eu pedia, não pedia. Não quero ser médium. Eu não quero ser médium. Às vezes a gente diz, olha, isto é sensibilidade. Sim, sou muito sensível. Eu sou muito sensível. Então isto é mediunidade. Mediunidade, não quero. Mas ninguém consegue tirar a ninguém a sensibilidade. A sensibilidade é uma coisa que nasce connosco. E ninguém fecha a porta da sensibilidade. É uma ilusão. Fechar a morada, ou fechar o cofre, ou fechar essa conversa que anda para aí, não tem qualquer cabimento. A sensibilidade é uma riqueza que a gente tem. Precisa de saber utilizá-la. Precisa de aprender a utilizá-la. E, portanto, a mediunidade é um bem, é uma fortuna que a gente traz. Tem que saber aplicar. Então, mas quem é que nos impôs isso? Nós. A forma mais rápida de se evoluir é através da mediunidade. É fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros não fizessem. E quando essa questão nos é colocada antes da reencarnação, ninguém mede as consequências. Toda a gente escolhe. Então pronto. Então eu quero ser médium. Só não sabe as agruras da mediunidade. Só não sabe as dores da mediunidade. Só não sabe quanto é difícil o exercício da mediunidade. E, portanto, é necessário que a gente pare um bocadinho assim. Não, eu escolhi. Ninguém me castigou. Ninguém me puniu por ser médium. Podia-me punir, entre aspas, não é? E a razão para se chamar punição, nascer sem pernas, ou nascer sem braços, ou nascer deficiente mental, ou nascer mongoloide, ou nascer de uma forma limitativa da evolução da vida. Mas a gente nasceu com um bem que é a riqueza do consolo aos outros que sofrem. A gente pode consolar os outros. Mas como é que eu vou consolar? Tem que aprender. Tem que preparar para aprender. O que estamos a fazer no curso básico espiritismo é ter noções que não podem parar no final. Nós vamos sempre que as desenvolver para podermos adaptar-nos e aprender
a fazer o bem aos outros. Faz aos outros o que gostarias que os outros te fizessem a ti. E este curso é uma base, por isso se chama básico, é um mínimo. Devemos sempre ir aperfeiçoando, sempre aperfeiçoando os conhecimentos, sempre melhorando o nosso conhecimento. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos dar a oportunidade de uma pergunta para o final da nossa lição. Coronel, eu morei no Brasil muitos anos, 46 anos. Eu já vivi, mas foi noutra reencarnação. E lá existe muitos centros assim de mesa, a gente chama mesa branca. E eu participei de um centro de mesa branca onde fizeram perguntas. Qual é a maior energia do mundo? Está a perguntar? É. Bom, são, digamos assim, práticas espirituais ou espiritualistas da área da Umbanda. Não é propriamente espiritismo. É espiritualismo, mas não é espiritismo. A maior energia do universo é o amor. Todo mundo disse que era Deus. A maior energia é o amor. Deus é o princípio de todas as coisas. Mas como o senhor está falando aí da riqueza, né? Então foi explicado assim. Nós, humanos, todo mundo acha que o dinheiro é a maior riqueza do mundo, e não Deus. E parando para pensar, porque com o dinheiro se faz tudo. Menos amar o outro. Menos o amor a Deus. O amor é a maior energia. O amor é de origem divina. Porque Deus é a maior energia, é o maior poder, é a maior bondade, é tudo maior, infinitamente. Mas a maior energia do universo é o amor. Essa é que é a energia. Esteja ela onde estiver, em que qualquer, digamos assim, religião, em qualquer atividade filosófica, onde houver amor, há Deus. E por isso é que o materialista com amor tem lugar de certeza absoluta no reino, que a gente às vezes queria ocupar aquela cadeira, mas não, a cadeira já está reservada. Se nós não tivermos amor, então a energia, a maior energia é o amor. É evidente que a causa primeira da energia é Deus. Essa é a causa primeira de todas as coisas. Agora, a energia que nós podemos manipular é o amor. As pessoas dizem assim, vamos dar um passo, não sei o quê, aí com uma identificação qualquer. Mas o passo espírita é um passo que deve ser dado com amor. Bom, se as pessoas têm essa capacidade ou não, isso já é discutível. Mas o dar o passo magnético com amor é o maior poder que há de energia. Agora, se eu der umas cachiclas, passa para cá o meu, que acontece aí, são pagos aquilo que é do espírito não tem pagamento, não é? Não é de Deus aquilo que é matéria. Onde eu frequentava não se pagava nada também. Pronto, mas eu estou a dizer que o passe magnético, que alguns dizem que é desta, não vou falar em quem, que é desta condição, ou daquela, ou desta religião, ou daquela, pode ser muito bom e fazer muito bem. Mas se não for dado com amor, também não vai a lado nenhum. Portanto, é que a energia do amor, através do passe magnético, cura. Cura, a energia do amor. Não a energia paga. Ali, tanto, uns trocados, essa é uma energia material. Vamos ficar por aqui. Na próxima reunião teremos de novo o Evangelho, melhor, na nossa próxima lição. Muito boa noite. Saudamos também aqueles que nos ouviram através da net. Até à próxima semana, se Deus quiser.